Killing, ontem a Europa expressou a sua preocupação com a vitória de Donald Trump aqui nos Estados Unidos e Vladimir Putin, que também compõe a Europa, né, disse que está disposto a dialogar com o americano. Conta pra gente aí quais são as últimas. Bom dia pra você. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Foi num evento que aconteceu na Rússia, o Vladimir Putin falou sobre diversas questões, mas é claro, ele falou sobre a eleição nos Estados Unidos. Parabenizou Donald Trump, se disse disposto a conversar, também elogiou o Trump, falou que ele demonstrou muita coragem naquela tentativa de assassinato, né, quando levou um tiro na orelha e aí gritou lute, lute, lute. E o Vladimir Putin afirmou que merece atenção a fala de Donald Trump, que ele acabaria com a guerra em um dia. É claro que o Vladimir Putin é muito interessado nessa questão, porque os Estados Unidos são os principais financiadores da Ucrânia. Então, se Donald Trump propor algo que é interessante à Rússia, claro que o Vladimir Putin iria aceitar. O que seria interessante para a Rússia? Parar com a guerra e a Rússia, porque essa é uma guerra muito cara para a Rússia, ter os territórios que já anexou. Lembrando que a Rússia já toma conta de cerca de 20% de todo o território ucraniano. Então, se os Estados Unidos chegarem e falarem, olha, Ucrânia, a gente não vai mais enviar ajuda militar. Lembrando que até mesmo no governo Biden, os republicanos barraram diversos pacotes de ajuda militar. A Ucrânia, por mais que não tenha acordo em que tenha que ceder território, isso já deixou claro várias vezes, não vai ter outra opção. Então, o Vladimir Putin e o Donald Trump já se encontraram quando o Trump foi presidente dos Estados Unidos pela primeira vez. O Trump, numa entrevista à NBC, falou que deve conversar com Vladimir Putin em breve, e é claro que existe uma expectativa muito grande, não só aqui na Europa, mas principalmente na Ucrânia, como será a postura de Trump em relação a essa guerra quando ele assumir a Casa Branca. E é claro que o Vladimir Putin está muito interessado. A Rússia, ela paga um preço alto por essa guerra, né? Ela está um pouco isolada, mais por parte do Ocidente, mas conseguiu, claro, outros parceiros, mas a inflação por lá subiu, então tendo um fim dessa guerra e a Rússia, quem sabe, conquistando esses 20% de território ucraniano, será uma baita vitória para Vladimir Putin vender para a população. Killing, se essa guerra termina agora com a participação dos Estados Unidos ou com a menor participação dos Estados Unidos, a Rússia consegue abocanhar um pedaço da Ucrânia, dá para dizer que Vladimir Putin foi o vencedor da guerra? Porque você está lembrado, né? Quando começou a guerra, muitos analistas falavam em semanas para que os russos massacrassem o exército ucraniano. 2 anos depois, bilhões de dólares depois, ou de euros depois, milhares de vidas perdidas depois, a gente pode estar diante de um desfecho que seria aquele que a gente imaginava que aconteceria rapidamente. Dá para chamar isso de vitória? A gente pode fazer 2 análises, né? A primeira análise é o do cenário inicial, de que a Rússia em semanas iria invadir a Ucrânia e conquistar o país. E aí, se a gente fizer essa análise há 2 anos e meio, a gente pode falar que é uma derrota, mas muita coisa mudou de lá para cá. E diante do cenário atual, essa guerra terminando com a Rússia tendo 20% do território ucraniano, e é um território bastante importante de muitas áreas industriais, um território também muito importante do ponto de vista estratégico, já que tem ali a península da Crimeia, uma base russa, acesso àquele mar de Rostov. Então, é algo que a Rússia pode encarar como uma vitória diante do que aconteceu de lá para cá. Então, o Vladimir Putin, bom, é difícil a gente saber exatamente o que se passa na cabeça dele, mas se o Trump chegar e falar, olha, a gente acaba com a guerra agora, você pega esses 20% de território e bola para frente, muitos analistas afirmam que a Rússia aceitaria isso. Esse território é cultivável, Killing? Não sei se você sabe, a Ucrânia tem um dos melhores solos do planeta, né? É um solo em que você olha para ele e nasce uma beterraba, mas eu não sei se é nessa região que eles têm a famosa terra preta. Você tem isso de cabeça? Não, eu sei que é uma área bastante industrial, mas eu não sei se é uma área agrícola, mas a Ucrânia de fato é uma grande exportadora de grãos, sobretudo. Eu acho que não, eu acho que é no sul do país, mas eu vou ver isso aqui, a gente traz a informação direitinho daqui a pouquinho. Killing da Europa. Killing, bom fim de semana para você, até segunda. Valeu, até segunda. Tchau, tchau.